Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos começar com a correção da página sobre o conteúdo que nós vimos aí na última aula, tá? A parte o que estudei, tá bom? Para calcular a medida da área do paralelogramo, que é esta figura aqui, nós multiplicamos a medida da sua base pela medida da sua altura. A área do paralelogramo é dada pelo produto, pela multiplicação da base pela altura, que nesse caso é a menor distância entre as bases. Então, para calcular a área desse paralelogramo aqui, eu vou multiplicar a base, que é 7,5 cm, pela altura, que vale 5 centímetros. 7,5 vezes 5 dá 37,5 centímetros quadrados. Como a minha base e a altura estão em centímetros, então a área será dada na unidade de centímetros quadrados. Tá bom? A área de um triângulo é igual a metade da área de um paralelogramo com base na mesma medida e cuja altura seja congruente à altura desse triângulo. Ou seja, se eu pegar aqui um paralelogramo e cortá-lo na diagonal, né, ou seja, pela metade, eu vou formar um triângulo. Então, logicamente, que a área do triângulo será metade da área do paralelogramo. Base vezes altura dividido por 2. Assim, para determinar a área de um triângulo, multiplicamos a medida da base pela medida da altura e dividimos o resultado por 2. Então, para determinar a área desse triângulo aqui, cuja base mede 5 centímetros e a altura relativa a essa base é 4 centímetros, base vezes altura dividido por 2. 5 vezes 4, que dá 20. 20 dividido por 2, que dá 10 centímetros quadrados, já que as unidades da base e altura estão em centímetros. Tá certo? Para calcular a medida da área do trapézio, nós adicionamos a medida da sua base maior à sua base menor, multiplicamos o valor obtido pela sua altura, em seguida dividimos o resultado por 2. Então, nesse trapézio, a base maior é 6, mais a base menor, que vale 4, vezes a altura, que vale 3, tudo dividido por 2. 6 mais 4 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, a área desse paralelogramo, aliás, a área desse trapézio, mede 15 centímetros quadrados, já que as bases e a altura estão em centímetros. Tá certo? E para determinar a área de um losango, nós multiplicamos a medida da sua diagonal maior pela medida da sua diagonal menor e dividimos o resultado por 2. Então, em um losango em que a diagonal maior é 5 centímetros e a diagonal menor vale 4, a área é 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2, 10. Então, a área do losango é de 10 centímetros quadrados. Tá? E para calcular a medida da área de polígonos regulares, como pentágonos, hexágonos, nós vamos decompor em triângulos ou em quadriláteros que tenham a mesma medida, que sejam congruentes. Por exemplo, esse pentágono ele foi dividido em 5 triângulos. Então, a gente pode calcular a área desses triângulos, tá certo? E determinar a sua área. Ou então esse hexágono, ele foi dividido em um losango e 2 paralelogramos. Então, a gente calcula a área de cada e depois soma cada área. Nós chamamos essa técnica aqui, para cálculo de área, de decomposição. Tá certo? Isso sempre vai funcionar
com polígonos que sejam regulares. Tá certo, turma? Vamos relembrar, na aula de hoje, o volume e capacidade. Vimos a área de algumas figuras planas. Hoje nós vamos relembrar a questão do volume, tá bom? Em anos anteriores, nós estudamos que o volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa e que a capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior. Vimos que 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja medida da aresta é 1 centímetro. Por exemplo, turma, eu tenho um cubo, não é? Que nesse caso é uma figura que possui as 3 dimensões com o mesmo valor de 1 centímetro, tá certo? Para calcular o volume desse cubo, nós multiplicamos comprimento vezes largura vezes altura. 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. São todas iguais. Então a resposta será 1 centímetro cúbico. Tá certo? 1 centímetro cúbico, pessoal, corresponde exatamente à unidade chamada de mililitro. Tá certo? O mililitro e o centímetro cúbico são equivalentes, tá? As duas unidades têm a mesma quantidade de líquido, tá bom? Continuando. Assim, um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico, o que é 1 decímetro cúbico, tá? Pense no mesmo cubo da figura passada, tá certo? Só que nesse caso, cada medida da figura, comprimento, largura e altura, corresponde a 1 decímetro. Para quem está se perguntando aí o que é um decímetro, são exatamente 10 centímetros, tá bom? 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. A capacidade, o volume desse cubo, corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponde exatamente a 1 litro. Tá certo? 1 decímetro cúbico, ou seja, um cubo cujo lado vale 1 decímetro, tem exatamente o volume de 1 litro. Tá certo, turma? 1 litro é 1000 vezes maior do que 1 mililitro. Tá certo? Então, nós podemos dizer também que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, de novo, 1 decímetro cúbico, tá? Corresponde exatamente a 1 litro, ou 1000 centímetros cúbicos, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse recipiente de 1 litro de água mineral e colocar ele em um cubo, onde cada aresta vale 1 decímetro, né? Esse litro vai caber exatamente dentro desse cubo, tá certo? Pode até parecer que os dois recipientes tenham volumes diferentes, mas é devido ao formato, tá? No final da história, os dois têm a mesma capacidade. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos ou 1 litro, tá? E para terminar, né, a questão do volume, vamos falar de uma caixa bem maior, um cubo bem maior. Um cubo que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, tá? Imagine vocês, né, perto de uma caixa que tem 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Dentro dessa caixa, o volume dessa caixa será de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, ou o que a gente chama de 1 metro cúbico, tá certo? 1 metro cúbico, pessoal, é exatamente a unidade, por exemplo, em que vem a nossa conta de água. Se vocês observarem a conta de água de vocês, ela especifica quantos metros cúbicos
foram consumidos no período, tá bom? 1 metro cúbico corresponde exatamente a 1.000 litros, tá certo? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, para convertermos uma unidade de medida de volume em outra, a gente pode usar a seguinte relação. Para passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu divido por 1.000, porque 1 decímetro cúbico corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Para passar de decímetro cúbico para metro cúbico, eu também divido por 1.000. Para fazer o contrário, para passar de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1.000. E para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 1.000. Tá certo? Um cubo com 1 centímetro de aresta possui 1 mililitro de volume. Tá? Um cubo com 1 decímetro de aresta possui 1 litro de volume, 1 decímetro cúbico ou 1 litro. E um cubo com 1 metro de aresta possui 1 metro cúbico ou 1.000 litros de capacidade relacionadas a volume. Tá, turma? Essas 3 informações aqui são super importantes na questão de volume, tá certo? E uma curiosidade aqui que no caso é o hidrômetro, né? Nas residências em geral, há um aparelho chamado hidrômetro que mede em litros e metros cúbicos o volume de água consumido. Existem vários modelos de hidrômetros, todos obedecendo às normas técnicas dos órgãos responsáveis para a fabricação e instalação. Tá? Professor, como é feita a medida? Como é que se sabe quantos metros cúbicos foram consumidos naquela residência? Bom, pega-se a leitura atual do hidrômetro e diminui-se da leitura do mês anterior. Tá? Nesse caso, esse hidrômetro aqui está marcando 3.729 metros cúbicos. A do mês anterior, 3.708 metros cúbicos. Faz a diferença, então, no mês foi consumido 21 metros cúbicos. Só lembrando que 21 metros cúbicos, tá, corresponde a 21.000 litros de água. Quer dizer que um mês essa residência consumiu 21.000 litros de água, tá certo? Então isso aqui está tudo discriminado na fatura que vem aí na conta da água das nossas casas, tá certo? Então, turma, vou deixar aí para vocês uma atividade na página 177, no módulo 3 de vocês. É uma paginazinha só de atividade. Rapidamente aí vocês vão resolver, tá? E encontro com vocês no nosso plantão Tira Dúvidas, tá certo? Um abraço para vocês, tchau e até a nossa próxima aula.